Bora começar mais uma live aqui, como sair de urgência para uma agência. Fala rapaziada, boa noite, sejam muito bem-vindos. O tema da live de hoje é um tema que todo mundo passa por isso, Aldo. Como sair de urgência para uma agência, da forma mais rápida possível. Me diz uma coisa, quando que tu começou no mercado digital, só pra galera ter ideia? Mercado de tráfego pago, pra gente contextualizar aqui. Velho, tráfego em si, eu comecei a fazer gestão de tráfego, na verdade, eu comecei em 2020, certo? Eu comecei no mercado digital, de fato, em 2019, eu já fazia anúncio, aquela trajetória padrão, né? O cara sai fazendo um pouco de cada coisa, eu fiz um lançamento, e aí eu tentei fazer drop, e aí eu vendi um afiliado, era aquela miscelânea, né? O cara não sabe o que é que vai fazer, vai para um lado e vai para o outro. E aí, em 2020, eu comecei na gestão de tráfego sem querer. Tipo, naquela época não se falava sobre a profissão de tráfego. Nessa época eu era top afiliado de vários produtos que eu vendia, produtos inclusive que eu vendia com tráfego direto e tipo, eu não aparecia, não produzia conteúdo e tal. E aí ficava chegando muito aquela demanda de tipo assim, faz meus anúncios, faz meus anúncios, faz meus anúncios, e eu olhava e falava, não, eu vou fazer esses anúncios, que loucura, não faz sentido, porque naquela época essa questão ainda da gestão de tráfego não era disseminada. Então, tipo, eu peguei vários momentos, digamos assim, diferentes do mercado de gestão de tráfego, entendeu? Bom demais. Mano, só pra você ter ideia, tu começou em 2020, eu comecei no início de 2021, no mercado de gestão de tráfego. O primeiro negócio que eu comecei na minha vida foi vender geladinho em 2019, como empreendedor de fato. Enfim, e aí beleza, comecei a vender geladinho em 2019 e 2020, eu conheci o mercado digital de fato, porque tava na pandemia, todo mundo tava em casa, e aí eu entrei na escola do marqueteiro, não sei se tu conhece. A escola do marqueteiro é o marketing de afiliado. Então, De lei. no mercado, ligação aqui, no mercado de afiliado tu aprende copy, aprende page, criação de conteúdo, tráfego, tu aprende tudo. E aí em 2020 comecei a fazer dinheiro como afiliado, no final de 2020 eu falei, peraí, aprendi tráfego também, Meta Ads, Google Ads, por que eu não vendo esse conhecimento? E aí em 2021 que de fato eu comecei a fechar contratos. O meu primeiro contrato foi uma pizzaria de Lauro de Freitas e eu cobrei R$ 300. Lembro até hoje. Imperiale Pizzaria é o nome. Tu lembra do teu primeiro contrato? Lembro. Meu primeiro contrato era um projeto de infoproduto. Meu primeiro cliente eu já comecei cobrando R$ 1.000 na época, porque era tipo, eu nem sabia como precificar, eu não sabia quanto cobrar. Eu falei, não, vou cobrar R$ 1.000 para ver. E um erro na época, inclusive, era que depois eu comecei a tudo que era infoproduto, eu ter fixo mais um percentual de coprodução. E nessa época eu não tinha. E aí, tipo assim, foi um projeto que o dono do projeto e a gente ficou um tempo batendo cabeça, porque não era a prioridade do dono do projeto. O cara trabalhava como gerente de banco, o outro sócio trabalhava com outra coisa totalmente nada a ver. E aí, todo mês, era eu e Marquinhos, a gente falava assim, rapaz, esse mês os caras vão sair. Esse mês os caras vão sair. Toda vez que a gente botava na ponta do lápis, que a gente via que eles estavam tomando prejuízo, a gente dizia que eles iam sair. Só que não era prejuízo porque o tráfego estava dando prejuízo, mas sim porque a operação não era a prioridade deles. Então o negócio não fluía tão bem. E acabou que esse cliente foi um cliente que saiu da agência porque ele precisou montar um escritório, porque a operação dele cresceu demais. E aí o cara saiu de 3, 4, 5 mil de faturamento por mês que ele tinha nessa época com o info dele para mais de 200 mil mês de faturamento. Foi uma experiência, foi massa. Ah, E tipo, o meu primeiro cliente foi um dos clientes que ficaram mais tempo, inclusive, lá na agência também. E só saiu também porque o cara cresceu demais e aí precisou ter uma estrutura própria dele, né? De ter um escritório com design, com copy, com gestor de tráfego, tudo presencial. não, tu já começou com o pé direito, né? Tu É, já começou da forma que todo mundo sonha em começar. Cobrando R$ 1.000, com um projeto bom, com potencial e por aí vai. Mas, enfim, o que acontece? Só para a galera ter ideia e contextualizar também. Toda pessoa que está começando sozinho, que presta serviço no digital, seja copywriter, designer, editor de vídeo, gestor de tráfego, todo mundo começa sozinho, faz parte do game. Então, tu aprende ali a habilidade, pô, aprendi tráfego pago, beleza. Depois tu começa a vender essa habilidade para outros empresários e tu começa a fechar teus primeiros clientes. Naturalmente, o final de toda urgência é virar uma agência. A urgência é justamente aquele cara que trabalha sozinho, faz tudo sozinho, tem
cliente, mas não tem equipe ainda. É Uhum. a famosa urgência. Depois que tu sai de urgência, tu começa a crescer, tu precisa delegar, tu precisa formar time. E a partir desse momento, tu vai virando meio que uma agência a partir de agora. Então, tu contrata ali, por exemplo, a agência de tráfego, tu vai contratar um gestor, que aí tu consegue sair do operacional e focar mais no comercial. Depois, tu vai contratar alguém para o financeiro, para o jurídico, que vai começar a delegar coisas que tu não precisa gastar tanta energia e que não vai fazer diferença no teu resultado prático. Bom, tu já começou com sociedade? Como é que foi esse início, Walter? Já comecei com sócio, porque meu sócio, Marcos Paulo, na época, ele já fazia gestão de tráfego. Só que ele prestava serviço para uma agência de social media. Então, tipo assim, ele tinha essa agência lá, pagava R$ 200 para ele, só que era para ele gerenciar, tipo, 3 ou 4 clientes por R$ 200, mano. E aí, tipo assim, na época, eu olhei para aquilo ali, tipo, eu não queria fazer gestão de tráfego, porque eu olhava para aquilo e falava, não, isso aqui é uma habilidade quase. E eu não enxergava aquilo como um negócio. Eu não enxergava como um business. Tanto é que, tipo assim, no finalzinho de 2020 para 2021, quando ninguém ainda falava de gestão de tráfego de Salvador, eu fiz um desenho, mas eu tenho certeza que Marquinhos lembra. Eu fiz o desenho completo. Eu fiz desenho de projeção de faturamento, de quantas pessoas a gente ia precisar para cada etapa do negócio. Tipo, eu nem conhecia o processo de escala ainda de uma agência, mas antes de tudo, eu já coloquei na ponta do lápis e eu falei assim: essa vai ser a maior agência de gestão de tráfego da Bahia. E foi certo. Porque desde o início a gente já começou grande, a gente já começou na visão de crescimento. Então, tipo assim, a nossa visão já era. Eu, na verdade, não era de início, foi de fato com o tempo, mas era meio que essa visão de crescer, só que a gente não entendia nada sobre processos, sobre gestão. A gente era muito ruim de gestão e principalmente de processos. Então, tipo assim, eu sempre tive uma tendência maior a ser comercial e ele tinha uma tendência maior a ser mais a parte operacional do dia a dia. Só que no dia a dia era uma bagunça, porque às vezes ele subia uma campanha e aí eu ia lá e parava essa campanha e às vezes eu fazia uma reunião de fechamento, às vezes ele ia lá e fazia uma outra reunião de fechamento, era tipo assim, era um caos, entendeu? Era uma bagunça. Então, tipo, de início eu tive um sócio que foi bom porque a gente dividiu a carga ali inicialmente, mas o fato da gente ser muito desorganizado, eu acho que quando você é desorganizado sozinho é uma coisa. Só que quando você já tem duas pessoas e os dois são desorganizados, não tem processo, não tem nada definido, eu acho que a bagunça acaba sendo ainda maior quando você está com mais alguém, entendeu? Bom demais. Tá. Só pra galera pegar o rumo aqui da live. Seguinte, essa live são para dois tipos de pessoas. Primeiro, você que já trabalha com digital e quer escalar, você quer crescer. Por isso que o tema da live é sair de urgência para agência. E segundo, para você também que já é dono de agência, mas está travado em relação aos seus resultados. Sei lá, travando de 10, 20, 30 mil, 50 mil de faturamento. E um insight que te pegar nessa live de hoje em relação à nossa própria jornada, a jornada que eu passei, que o Aldo passou dentro da nossa agência, por exemplo, dentro do mercado digital e que vai destravar ali o teu resultado. Então, aproveite o conteúdo de hoje e principalmente lembrando para vocês que vai rolar, Aldo, dia 18 e 19 de maio, semana que vem agora. A Apollo Onde é que você vai estar? Hã? Onde é que você vai estar dia 18 e 19? 18 e dia 19, Apollo Experience, o maior evento relacionado à gestão de tráfego que a gente já viu aqui até então em relação à escala de agência de gestão de tráfego. Eu sempre fui de trazer essa iniciativa em relação a evento e tudo mais, só que os eventos que eu fazia sempre eram um evento com um tema mais iniciante. O início da gestão de tráfego era mais apresentando a profissão, mas nesse sentido de escala, de agência de tráfego, de falar de processos e de escala de fato com a profissão. Essa aí é a primeira vez e o Vinícius está trazendo uma galera de peso para poder fazer um negócio massa para a galera de Salvador. Sabe o que é que eu acho aqui em Salvador? Aqui a galera fica assim, não tem evento em Salvador, não tem evento. E aí quando tem, a galera fica, tá caro, não sei o quê. Sendo que você tá trazendo uma galera que vem de outros estados, de outros lugares, para para compartilhar de fato com a galera, porque, tipo assim, essa galera vem de lá para cá, a galera não tá atrás de cachê, nem tem cachê. A galera, tipo assim, vem para, tipo assim, de fato, compartilhar e somar com a experiência, entendeu? Então,
a galera que tá na live aqui, que é do digital, que é gestor de tráfego, que tem agência, etc., a galera tem a obrigação de estar presente nesse evento. No mínimo, porque o nível de conteúdo que a galera vai ter acesso, pelo valor que vai se pagar, tá de graça. É. Literalmente. Eita, meu Deus do céu. Ó, só para tu ter ideia, Aldo, eu vou para uma imersão agora, que um dos palestrantes está promovendo em Alphaville em junho agora, mês que vem. Sim. Chuta quanto é o ingresso? Rapaz, deve ser uns 10 pau. Não, chutou legal. Tá barato ainda. Vai dar uns 5 mil ingressos. Sim. Fora passagem, hospedagem, o custo lá em São Paulo. Que um dos que é o que torna... está promovendo e a galera vai ter acesso pagando 500 contos no start. Pois é. E tipo assim, o que torna a experiência do evento mais cara não é o ingresso, mas é a passagem, a hospedagem, é o tempo, é tudo, né? Porque nada hoje em dia é uma ida em São Paulo. Ida e volta, passagem, hospedagem, comida. Você vai sair, vai para um jantar, para um almoço, networking, etc e tal. E o ingresso, nada é 10 mil reais de investimento aí. Fácil. Sim. Aí, enfim, o que eu mais vi a galera falando é, não, a galera não. Uma pessoa falou que tava caro, aí já não era o público-alvo do evento. Mas a galera falou, no próximo eu vou. Pô, irmão, o nível que a gente tá trazendo aqui, o próximo não vai ser mês que vem, não, irmão. Sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, quem sabe. E se a gente começa a fazer uma parada, tem que ser uma parada muito bem feita pra fazer história. É porque a galera tem o hábito de procrastinar, de não colocar como prioridade e tal, como se fosse, tipo assim, eu ia no McDonald's hoje, mas hoje eu não vou não, amanhã eu vou. Pô, irmão, o McDonald's tá ali todo dia. Agora o cara trazer pra cá Evandro Guedes, trazer Igor Moraes, 2 caras lá de Evandro Guedes é lá de Alphaville também, né? 2 caras de Alphaville pra cá. Fora a galera que tá aqui, eu nem passava pela minha cabeça palestrar sobre escala de agência de tráfego. E aí, no bate-papo com o Vinícius, a gente acabou naturalmente chegando nesse assunto. Eu vi que fazia sentido, mas, tipo assim, eu nem fazia questão e nem sei quando é que eu vou palestrar de novo, entendeu? Então, quem tá em cima do muro, que tá naquela coisa da dúvida e tal, tem a obrigação de estar presente nesse dia. Vinícius, como é que eu consigo garantir meu ingresso ainda? A gente tá nas últimas vagas, porque já é semana que vem, praticamente. Então, outro vai agora, outro vai perder. O Aldo nem sabe quando que ele vai estar em palco novamente. Enfim, ou tu vai comentar imersão aí embaixo. Mostra aí, Aldo, onde que é, tu que tá na parte de baixo. Comenta imersão aí que já ativa a automação. Já cai direto na página do evento. Ou tu entra no meu perfil, vai na bio e já compra ali direto pela página, mas aproveita porque a gente está literalmente no último lote, nos últimos ingressos. Quem foi, quem não foi vai se arrepender depois, porque quando a gente soltar ali, a galera que foi e der depoimento, já vai ficar, tipo assim, caramba, perdi. Vai bater aquele leve arrependimento. E faz parte do game também. Então, se você não quiser ter essa sensação depois, já se previne aí e garante ter ingresso no último lote. E é isso, Aldo, a pegada do conteúdo de hoje vai ser bem diferente do que tu já estava acostumado antes. Vai ser uma pegada de troca de ideia. O que eu vou fazer? Eu vou puxar as dúvidas que o teu público tem, o meu público também tem, e que geralmente a galera não te pergunta e tu vai ter que entregar o ouro aqui, sem responder nada. Tudo. Perfeito. Vamos lá. Puxando esse tema em relação a como a gente consegue sair de urgência. Hoje eu estou sozinho aqui, quero escalar, quero crescer meu faturamento dentro do digital. E quem sabe depois virar uma agência, criar de fato uma empresa, um negócio enxuto, lucrativo e que vai me permitir ali escalar o meu faturamento cada vez mais. E nesse processo, eu estou começando hoje. Eu começo sozinho ou eu começo com um sócio? O que é melhor? Como é que foi para você? E o que tu recomenda? Tá. Sobre a sociedade. Qual que é a questão de sociedade? Os maiores erros da galera. Vou chamar um amigo para ser sócio. Tá errado, não faz sentido nenhum. Você faz uma amizade numa sociedade, não você faz uma sociedade com um amigo, porque a probabilidade disso dar errado é grande. Eu, por exemplo, eu conheci Murilo numa sociedade, por exemplo. Murilo era meu franqueado do Açaí do Monstro, depois a gente virou sócio de uma loja e só depois a gente acabou virando amigo. A mesma coisa foi com o Marcos Paulo. Então, primeira coisa é isso, é você entender qual é o tipo de pessoa que não é para ser seu sócio. Outro tipo de pessoa. Eu quero um sócio porque meu sócio tem dinheiro para poder investir. Véi, quem vai começar como gestor de tráfego, agência de tráfego, não precisa de dinheiro. Então, você não tem essa necessidade. Então, o primeiro ponto é esse daí. Quando é que você vai ter uma sociedade? Quando você tem um perfil e o seu sócio tem um outro perfil diferente, que esses perfis
se complementem, onde cada um tem uma função dentro do negócio, que as funções têm que ser claras e muito bem definidas. Por exemplo, você é uma pessoa mais introspectiva, não tem tanta facilidade com comunicação, você é melhor com análise de dados, números, etc. Você é bom fazendo tráfego. Pô, você tem um sócio que seja um cara mais comercial, um cara que sabe se comunicar, que é bom de prospecção e bom de venda, faz sentido. Agora, quando são os dois exatamente com o mesmo perfil também, eu vejo que é uma coisa que não faz tanto sentido. Então, primeira coisa é excluir essas possibilidades de sociedade, que a galera já começa errando nisso, porque, véi, se os dois forem comerciais, se for os dois cara de venda e tal, quem é que vai tocar o negócio para manter os clientes lá dentro? Porque a gente tem dois desafios. Um é trazer o cliente e o outro é manter o cliente que já está dentro, que é como se a gente tivesse que refazer uma venda todos os meses. A questão é que como o cliente já está dentro, lá ele, como o cliente já é cliente, para você manter é uma venda mais fácil, digamos assim. O cliente já está lá. Você tem que continuar vendendo a ideia para ele de que vale a pena continuar te pagando. Mas, dando uma visão geral em relação à sociedade, minha opinião é essa aí. Vale a pena desde que a pessoa tenha clareza do porquê ela precisa de um sócio e quando ela tem um sócio que tem funções complementares aí com ela. Outra coisa que eu vejo muito, por exemplo, teve um cara que chegou para mim uma vez querendo ajustar todo o processo da agência dele e tudo mais, estava começando também. Eu trabalhei seus 6, 8 mil. Aí quando eu fui ver para a agência dele, porque a agência era só tinha os sócios, então é uma urgência ainda, tinha 4 sócios dentro da agência faturando 8 mil, com 4 clientes. Loucura. Nem tem o que fazer, esse povo todo aí. Um sócio era o designer, o outro era o comercial, o outro era o videomaker e o outro era o gestor de tráfego. Loucura. Enfim, porque geralmente o que acontece? Quando a gente vai empreender em qualquer tipo de nicho de mercado, às vezes bate aquele frio na barriga, será que vai dar certo? E aí, geralmente, as pessoas, por não querer sair tanto assim da zona de conforto, do será que vai dar certo, elas puxam outras pessoas que vai dar mais segurança para ela tomar essa decisão, ela dar esse próximo passo. Então, geralmente, por exemplo, a galera busca a sociedade desde o início como se fosse um braço ali de segurança. E, tipo assim, pelo menos eu não vou arriscar sozinho. Aí o cara puxa o sócio como algo para se apoiar. E quando a parada vai engrenando, vai crescendo, aí depois não tem mais sentido. Aí ela pergunta por que eu botei esse sócio aqui? É isso mesmo. Por exemplo, para que tu vai ter um sócio que ele é somente financeiro? Porque ele fez curso de finanças, porque o cara entende de planilha? Aí, tipo assim, você bota um asas da vida aí, tipo, uma boa parte o asas já faz, que é cobrança e tal, e não faz muito sentido, não. Exato. E um outro ponto que tu falou muito importante é o seguinte: a sociedade tem que se complementar. Então, se eu sou muito bom no comercial, meu sócio tem que ter uma habilidade oposta à minha. Ele tem que ser muito bom no interno, por exemplo, na parte operacional. Porque se os dois são comerciais, quem que vai reter o cliente? Quem que vai fidelizar o cliente ali para manter a recorrência? E vice-versa. Se eu sou muito bom, por exemplo, hoje no tráfego, só que eu sou ruim no comercial, eu tenho que achar alguém que vai captar cliente para mim. Por exemplo, a minha sociedade com o Endo lá no início foi exatamente assim. Comecei sozinho com a minha urgência, fechei sociedade ali com o Endo depois, só que habilidades opostas. Eu era o gestor de tráfego, o estrategista, e o Endo era o comercial. Ele que ia para a rua, prospectava, fechava cliente. Sim. Por isso que a gente conseguiu crescer muito rápido. E uma outra parada muito importante que tu falou é justamente essa. É a questão de não só as habilidades se complementarem, mas também em relação aos dois pensarem juntos e tu fechar uma amizade dentro da sociedade. E não fechar a sociedade ali só porque o cara é teu amigo. Pô, o cara é teu amigo, como é que tu vai falar, mano, não quero mais sociedade contigo, não? Querendo ou não, vai afetar a amizade depois. É isso aí. Outra pergunta pra gente já avançar aqui, Aldo. Disse pra galera o seguinte: comecei a minha urgência hoje, já tô faturando 5, 6, 7 mil reais por mês com a prestação de serviço. Quais dicas tu daria para quem já está começando, já está faturando, independente se tem sociedade ou não, e a pessoa quer dar um próximo passo, ela quer escalar ainda mais, quer chegar ali nos 15 mil, nos 20 mil de faturamento? Tá. Eu vou trazer uma visão que é a minha, beleza? Não sei se é a sua visão também, mas é a minha visão hoje, olhando, tipo assim, pô, olhando todos os alunos que eu já tive, olhando o meu cenário, olhando todas as experiências que eu já tive. Há um tempo atrás, eu diria
E, sei lá, 2 anos atrás, eu ia falar logo de bate-ponto para você, que era começar a contratar pessoas. Eu já ia dizer isso logo de cara, que era você transformar de fato o negócio para ele começar a pegar um corpo e você começar a ter pessoas. Mas eu nem vou por essa visão hoje em dia. Qual que é a minha visão? É o seguinte: a galera tem que se atentar numa coisa que é: eu vejo um negócio muito tranquilo com a gestão de tráfego, o cara fazer, sei lá, 10 mil por mês sozinho. Vamos supor o cara que tem 10 clientes de 1.000, certo? O cara consegue fazer 10 mil por mês. Ele vai dar um pau da porra no dia a dia para poder dar conta dos 10 clientes e trazer cliente novo? Vai. Ele vai dar um pau. Só que 100% do que ele tem ali praticamente, não vou dizer 100% porque vai ter um custo com tráfego, com ferramenta, com uma coisa ou outra. Mas basicamente tudo que ele tem é praticamente tudo margem de lucro. Quando o cara começa a estruturar uma operação onde ele começa a contratar, para ele botar esses mesmos, vamos botar 10, vou botar 9, para ele botar esses mesmos 9 mil reais de lucro no bolso, vamos supor que ele já não tenha mais faturar 10 mil, ele vai ter que faturar 17, 15, 20, talvez, a depender do nível da operação da pessoa. Então, acho que todo mundo tem que, tipo assim, ter uma visão clara do que quer fazer e de onde quer chegar. Por quê? Eu já tive mentorado que quando o cara entrou para minha mentoria na época, o cara faturava 20 mil por mês. E ele não queria escalar o faturamento dele, mas ele queria ter um pouco de liberdade, porque ele ficava com o notebook debaixo do braço para todo lugar. Ele queria desenvolver outros tipos de negócio, mas ele não conseguia desenvolver porque ele era escravo do negócio dele. Então, tipo, o negócio pagava as contas, mas ele não tinha nenhuma liberdade. Qual é a dica que eu daria hoje? Pô, o cara tá lá faturando, sei lá, 10 mil por mês, o cara quer ir para 15, 20 mil de faturamento. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de começar a contratar, antes de tudo, ter os processos da agência muito bem mapeados, muito bem organizados, automatizar tudo que for automatizável. Tipo assim, tem detalhinhos pequenos, às vezes, que a pessoa ainda está perdendo um pouco de tempo na operação e que ela pode ganhar, ser mais produtivo com aquilo. Então, tipo assim, quando você deixa de fato a sua operação redonda, de verdade, aonde você começa a ter o controle, a gestão daquilo ali, aí sim você começar a contratar. Por quê? Às vezes a pessoa vai chegar num faturamento de 15 mil, às vezes de 20 mil sozinho. Vai trabalhar muito? Vai, mas é lucro no bolso. Aonde, se ele tiver sócio, tiver uma equipe grande e tal, ele vai ter que faturar muito mais para botar aquele mesmo valor no bolso. Aí, óbvio que, pô, o cara já tá com o negócio estruturado, tá com processos bem definidos e tudo mais. O cara foi para Apollo Experience, já pegou a visão de tudo, já sabe como é que funciona, já sabe quais são os pontos de inflexões que ele vai ter que ele vai encontrar pelo caminho. O ponto que ele vai olhar e vai falar, não, agora realmente não tem o que fazer, eu vou ter que botar uma pessoa aqui. Aí ele vai começar a pegar corpo no negócio e começar a contratar a gente para poder entrar no processo de escala, porque a escala, de fato, vai vir com pessoas. Não tem por onde correr. Processos, pessoas e automações, né? Boa. Inclusive, tem até aquela frase, ninguém cresce sozinho. Tem como tu chegar nos 30, 50, 100 mil, principalmente no mercado de prestação de serviço sozinho. Isso Só aí, se tu for uma máquina. isso aí é fato. O cara Primeiro, chegar a 10 mil, 15 mil assim, eu acho meio que um limite assim já. O cara ainda vai sozinho. Agora, já aí o bicho pega, aí não vai não. e que adianta tu trabalhar o dia inteiro, a semana toda, virar refém do seu trabalho, se tu não consegue aproveitar o dinheiro, o lucro. Vai ficar tudo guardado. Isso aí também é uma parada assim meio que vai da fase de cada um, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu nunca fui o cara de falar de high ticket. Eu sempre trouxe a visão para a galera do seguinte, velho, você tem que analisar o seu contexto, ponto. O contexto de cada um é o contexto de cada um, sabe por quê? Eu já vi gente que tá precisando de um contrato para poder pagar as contas dentro de casa, para poder pagar aluguel, pagar energia, pagar internet, e o cara fala assim, não, eu não vou fechar um contrato num valor mais baixo, porque eu só fecho se for por tanto. Só que o cara não tá conseguindo fechar por aquele valor que ele quer fechar. Irmão, se você tá precisando do dinheiro para poder botar comida dentro de casa, orgulho, porque, tipo assim, tudo bem você se posicionar, mas eu acho loucura você deixar passar certas oportunidades quando você tem a necessidade. A minha visão sempre foi, todas as vezes que eu ia aumentar o ticket, eu olhava para dentro da agência e falava, como é que eu tô de faturamento? Eu tô de boa? Tô com minhas contas pagas aqui, se eu não fechar nenhum contrato nesse valor mais caro, para mim tá tranquilo. Então, ok.
e aí eu começava a aumentar o preço de forma gradual, porque Aldo, eu não ficava deixando passar contrato, porque não, agora eu sou o high ticket, e aí usar blazer e não sei o que. Ah, me poupe. Mas até o cara que só se posiciona como high ticket, falar que só vende high ticket, eu tenho duas opiniões sobre esse cara. A primeira é o seguinte: uma coisa é você falar que vende, outra coisa é você vender. Ah, É, eu tenho um serviço aqui que é 5 mil, é, mas quantas pessoas pagaram 5 é mil a mensalidade? isso aí. E É isso aí. o segundo perfil é, eu só vendo contrato acima de 5 mil. Mas no off, ali nos bastidores, fecha contrato de 1.500, de 2 mil, mas no posicionamento não. Só fecha contratos acima de 5 mil. Isso aí é coisa de otário, na minha opinião, entendeu? Porque, véi, tipo assim, no final das contas, o cara não ganha nada com isso, entendeu? Ele acaba trazendo Atrapalhando. desinformação para as pessoas que estão precisando de uma informação de verdade. E eu mesmo, eu nunca tive, eu nunca tive besteira com isso, não, entendeu? Chegou um momento onde o ticket mínimo da minha agência virou R$ 2.000, mas eu estava bem, eu estava tranquilo, eu estava estruturado. Se eu fechasse um cliente massa, se eu não fechasse também, tá de boa também. E outra coisa, e ainda tem outro detalhe: cada um tem que analisar o know-how de cada um. Eu já cheguei a fechar um contrato que era de 8 pau por mês. Foi por networking, era uma empresa que tinha uma margem de lucro altíssima, que era uma empresa de recuperação tributária, e o Roberto Justus era sócio dessa empresa. E aí, tipo assim, veio por network, não veio por prospecção. Tipo assim, não tinha método para aquilo ali. Então, não é porque eu fechei um contrato daquele que eu vou arrotar dizendo, não, eu só fecho se for por esse preço, ou começar a ensinar os outros a fechar. Porque, no final das contas, eu não fiz nada desse contrato. Nada. Quando a gente foi ver, já tinha uma agência que prestava serviço para essa empresa. A agência não deixou a gente fazer nada, porque ficou com medo da gente ganhar espaço lá. A gente recebeu o dinheiro do contrato, era um contrato pequeno, de 4 meses só, era 3 ou era 4 meses. A gente recebeu a grana, não fez basicamente nada e acabou. E o contrato passou. Eu preferia que o contrato ficasse mais tempo? Eu preferia. Mas não é porque aquilo ali aconteceu que eu vou começar a rotar caviar e dizer assim, não, eu só fecho o contrato de 8 mil por mês, porque é uma coisa que é fora da realidade. Eu sempre falei para todo mundo, teve um aluno meu que foi para São Paulo, que eu falei para ele, eu falei, velho, você quer escalar substancialmente, principalmente o seu ticket médio, aí vai para São Paulo, pô. Porque o mesmo cliente que aqui você cobra 1.500, 2.000, lá o cliente vai te pagar 5, 6 mil. Dá para fechar contrato daqui a lá? Óbvio que dá. Só que a questão é que quando você está presente lá no ambiente, que as pessoas estão te vendo, tá no olho, você está participando de eventos, você está em ambientes onde essas mesmas Network. estão, é completamente diferente, não tem nem comparação. Então, tipo assim, ainda tem essa coisa da análise de contexto, de onde a pessoa está, do nível de resultado que a pessoa tem. Ah, eu sou iniciante, eu vou começar fechando um contrato de 3 mil. É mesmo. Vai lá, mete marcha. Boa sorte. Você não tem histórico, não tem resultado, não tem o que mostrar. Como é que alguém vai confiar em botar esse dinheiro todo na tua mão? Ou você é muito bom de venda, ou você tem muito relacionamento com quem está comprando, ou você vai fechar um contrato ou outro e não vai ser uma coisa que vai ser perene. Você vai continuar fechando um contrato de forma consistente. Então, tipo, a galera tem que ter muita visão de que, velho, você está começando em algo, você tem que aprender. Você não tem que começar pensando em ficar rico logo de cara. Começa com o foco de aprender, porque quando você aprende, o dinheiro vai ser uma consequência. Parece o clichêzão, né? O dinheiro vai ser só a consequência. Mas, velho, é assim que as É coisas funcionam verdade. É na a vida. realidade. Tá ligado? Eu só comecei a crescer de fato quando eu tirei o foco do dinheiro. É, E comecei a focar em resultados. exato. Então, tipo, hoje mesmo, no mercado que eu tô, no mercado imobiliário, hoje eu não sou preso a um nicho específico. Eu vendo muito médio padrão, trabalho com alto padrão, estou conhecendo também sobre o mercado de econômicos, que é um mercado muito bom, de Minha Casa Minha Vida e tal. Então, tipo assim, hoje eu estou na fase de justamente conhecer cada tipo de produto para quê? Para eu ver o que é que vai me trazer tração. A mesma coisa é para quem faz gestão de tráfego. Véi, pega cliente de todo tipo. Pega cliente de 1.000 conto, a depender do tipo do negócio. Se for um negócio que não te dá trabalho, que não toma seu tempo, tá valendo. Entendeu? Tipo, hoje mesmo, até hoje eu tenho clientes de gestão de tráfego, só que agora eu só tenho cliente do mercado imobiliário. Porque é uma coisa que eu estou mais inserido, é uma coisa que para mim é muito boa fazer. E tem cliente que eu faço por networking. E aí um outro ponto, uma dica para galera. Nem todos os clientes vai ser cliente para te dar dinheiro. Tem cliente que vai ser o cliente de pagar as contas, às vezes é aquele cliente ali
que não tem um ticket médio tão alto e tal, mas também não dá tanto trabalho, não te suga tanto. É um tipo de cliente que é bom, porque você tem que botar na ponta do lápis a relação de quanto o cliente paga e quanto tempo ele te toma por dia, por semana, por mês, para ver se está valendo aquilo ali. Porque às vezes você tem um cliente que paga 2 vezes mais, mas consome 4 vezes mais. Então, é uma conta que no final das contas não fecha. Então, a galera tem que ter essa visão e não só se emocionar em relação a quanto está cobrando, para não ficar só na coisa de satisfazer o ego e dinheiro no bolso. No final das contas, não tem, entendeu? Exato. E uma parada muito importante que você falou é justamente a questão do ticket médio. O cara começou ontem no mercado, vou cobrar 3 mil por mês. Isso daí é irreal. Foge totalmente da realidade. O que eu recomendo hoje os alunos aqui, por exemplo? Ó, tá começando agora, você vai cobrar no mínimo R$ 1.000. Por quê? R$ 1.000 não é nenhum salário mínimo e tu vai focar em pegar case. Tá começando agora, tu precisa de case, de resultado para mostrar, aumentar a tua experiência e depois ir aumentando o seu ticket médio aos poucos. Então, tu cobrou 1.000 hoje, depois tu vai para 1.200, 1.400, 1.500, 2.000 e vai escalando o ticket médio aos poucos, conforme tu vai gerando resultado para os teus próprios clientes. É isso aí. Tu nunca fez tráfego para ninguém, tu quer cobrar 3.000? Tem nem lógica isso daí. E outro ponto muito importante que a galera não se atenta é o seguinte, em relação eu cobro 2.000, mas eu não vou fechar um contrato de 1.500 ali porque está fora do meu ticket médio, mesmo que eu esteja precisando para pagar as contas. É o seguinte, nenhum empresário vai conseguir dormir em paz, com a consciência limpa, se ele não tiver caixa. Se você não tem caixa hoje dentro do teu negócio, tu vai ficar desesperado, porque tem conta para pagar, porque tem escola para pagar, porque tem folha de pagamento e por aí vai. Então, tu precisa desde o início construir caixa. Por exemplo, dos 2 anos e meio que eu passei em sociedade com o Ender, por exemplo, que escalou muito, a gente faturou muito também, a gente não conseguiu criar caixa, porque a gente faturava e gastava, faturava e gastava. Dois meninos jovens fazendo dinheiro, o que a gente vai fazer? Sem aquele nível de conhecimento de reserva financeira e tudo mais, a gente faturava, aumentava a equipe e gastava e vivia nesse ciclo. Então a gente tinha muitos clientes, só que esses muitos clientes que a gente via ali de faturamento gastava na mesma proporção. Não tinha alguém no financeiro ali para focar só naquela gestão financeira É. e a gente não achava o lucro no final das contas. Porque às vezes o gastar não é só gastar como pessoa, né? Não é, comprou o carro, viajou, não sei o quê. Mas o gastar mesmo de, tipo assim, a torneira da empresa fica aberta, às vezes você tá jogando dinheiro no lixo e não percebe. Teve um fato curioso, antes de existir o Asas, eu não tinha um financeiro nessa época e eu tinha uma planilha que eu fazia o controle. E, tipo assim, tinha contrato que a gente não dependia deles. A maioria, na verdade, a gente não dependia deles para poder pagar a conta. Então, tipo assim, já teve cliente que quando eu fui ver na planilha, o cliente já tinha 3 meses sem me pagar e eu nem sabia. E aí, quando eu fui cobrar, o cliente vazou e me deu um pé na bunda, não pagou e saiu. E isso era a época, tipo assim, onde o Asas eu ainda não conhecia, eu não sei se não existia. E hoje em dia já é muito mais fácil. Então, tipo assim, hoje a quantidade de ferramentas que a galera tem à disposição para poder ter esse controle é muito maior, né? Exato. Bom demais. E aproveitando esse engate aí das ferramentas, Aldo, o que tu acha hoje que a galera que está começando no digital, já tem cliente ali de prestação de serviço, seja social media, design, tráfego, quais são, vamos botar ali as principais ferramentas que a pessoa precisa ali para de fato construir um negócio sério dentro do digital e de forma profissional? Rapaz, velho, eu nunca usei muitas, mas eu usava muito as que eu tinha. Sim. Então, tipo, o Trello mesmo, durante muito tempo eu usei CRM no próprio Trello. Eu fazia um CRMzinho com Kanban ali, não é a melhor das ferramentas para um CRM, por exemplo, mas era porque a gente tinha o Trello como meio que o centro de tudo. A nossa operação estava toda centralizada lá dentro. Então, tipo assim, tinha um Trello de acompanhamento de serviço do dia a dia, onde a gente acompanhava a produtividade dos gestores de tráfego. Eu tinha o meu Trello pessoal, onde aquele Trello era a minha agenda também, e eu tinha tudo automatizado com as minhas contas pessoais, com os meus compromissos, já ficava tudo dentro do meu Trello. Eu tinha um Trello de comercial, eu tinha Trello de processo, eu tinha Trello de documentos da agência. Então, tipo assim, eu basicamente usava D4Sign para assinatura de contrato, o Asas para fazer o controle financeiro, Laut, porque a gente tinha muito perfil, muito mesmo. Então, para a quantidade de clientes que a gente tinha que ter um lugar para poder eu acessar um determinado perfil, o gestor de tráfego acessar outro determinado perfil. Então, a gente
pagava caro, mas usava o Launch para poder fazer esse gerenciamento de perfil de Facebook. O que mais? Eu acho que só, velho. Planilha. Como é? Planilha. Planilha não chega a ser uma ferramenta assim. Planilha é o delay, né? O dia a dia Padrão. básico. Obrigatório. Cara, Mas era basicamente isso. E é óbvio, o Zoom, né? Um Zoom pago para fazer reunião, porque se for fazer reunião com o cliente no Zoom e a cada 40 minutos você tiver que criar uma call nova, aí, pelo amor de Deus, velho. e você trabalha com isso, o cliente Porra, vai ficar como? Pô, os caras trabalham com isso, não tem grana para pagar o Zoom. porra, não tem condição. Tá precisando mesmo desse É, contrato. pois é. E Irmão, se tipo, nessa o Asas, a gente usa de contratos Upsign, aí vem planilha que é o de lei padrão, todo mundo precisa usar, e o Monday. O teu Trello era o meu Monday, tá? Desde sempre. Usava o Monday para tudo. uhum. Desde até hoje, para tu ter ideia. Mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver quem que foi. Lá em cima, entrou gente pra caramba aqui. Rapaziada, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá fazendo sentido para vocês, manda aqui no chat, tá? Vocês estão muito tímidos, bora interagir aí. Já aproveita e caminha essa live aí, clica no aviãozinho aí, manda para mais 4 pessoas que tu conhece que trabalham com mercado digital e que precisam desse conteúdo. Vou apertar aqui para eu enviar já. Aí, ó. Vou mandar a minha aqui também. Simbora. O Celto manda aqui, eu tenho uma equipe de marketing digital, mas não quero que a imagem que eles tenham de mim como um chefe ou patrão. Gostaria que o pessoal não se prendesse a rótulos, o que visasse um progresso. Essa pergunta aí é interessante porque já vai puxar a próxima pergunta, Aldo, que é o seguinte. A barreira de entrada no mercado digital é muito baixa. Pô, você assistir 3 vídeos no YouTube sobre tráfego, tu aprende tráfego e já vai prospectar cliente. Não tem uma barreira de entrada tão alta. Tu não precisa de ensino médio completo, não precisa passar 5 anos na faculdade. Por ter uma barreira de entrada tão baixa, tem que ter os benefícios e também tem a parte ruim. A parte ruim é que a gente não tem o filtro da galera que está entrando. E a parte boa é porque dá margem para que boas pessoas consigam entrar e fazer renda e agregar também na vida de outras pessoas. Em relação a essa pergunta, basicamente é a seguinte. E eu também tive muito essa dificuldade no início. Porque quando eu comecei a empreender, eu vendia geladinho, pô. E aí depois eu comecei uma agência, comecei a crescer, faturamento, equipe, gestão, pessoas, processos. E a faculdade, eu mal terminei a faculdade. Eu tranquei a faculdade de fisioterapia no 2º semestre. Então, tipo assim, não tive nenhuma preparação para começar no mercado de agência, para sair de uma urgência para agência. O que tu acha hoje que seriam os principais pilares que o profissional hoje do digital ele precisa ter para já começar a crescer com a mentalidade de empresário? Com a mentalidade certa e alinhada ali, visando que a médio e longo prazo ele vai construir uma equipe, se trata de pessoas. Velho, tipo assim, ó, pela pergunta que eu entendi aqui, deixa eu voltar aqui. O Celta. A pergunta que o amigo mandou aqui foi o seguinte, ó. Primeiro até meio que respondendo a pergunta. Eu tenho uma equipe, mas eu não quero que a imagem que eles tenham de mim como um chefe ou patrão. Gostaria que o pessoal não se prendesse a rótulos e que visasse um progresso. Pelo que eu entendi, a pergunta é tipo assim, é como fazer a galera querer se desenvolver, buscar e não depender basicamente da gente dando caminho, direcionando como chefe e tal. Eu entendi isso. É isso, né? Você entendeu isso também? Eu entendi nessa linha, só que eu agregaria um ponto mais em relação ao que ele mandou, que foi basicamente o seguinte. Caramba, é tanta gente aqui, achei, tá? Mas eles têm de mim como chefe, o patrão, gostaria que o pessoal não se prendesse a rótulos e que visassem o progresso. Sim, é esse ponto que você falou, mas acrescentando também em relação a galera não ter uma visão dele que ele é um chefe. Ele quer que a equipe dele veja ele como um líder de fato, mas não ficar se prendendo naquela relação de CLT, que tem o chefe e o subordinado. Mas como se todo mundo estivesse junto na equipe e tá todo mundo querendo crescer a empresa. Mas essa pegada de gestão e liderança. Qual que é a parada? Isso aí é bem complexo, porque todo líder quer que a sua equipe tenha autonomia, que a galera tenha a visão de crescimento, que a galera busque fazer, sem a necessidade de você estar o tempo todo falando, faz assim, faz assado e tal. Só que, tipo assim, tem pessoas que elas têm um perfil e não querem mudar, não querem adquirir habilidade nem nada do tipo, para que elas sejam líderes.
Eu não acredito que todo mundo tem capacidade de ser um bom líder, porque nem todo mundo quer se desenvolver. Tem muita gente que quer ganhar um salário ali pronto, e para ela tá tudo bem, para a vida dela, para a realidade dela. Por quê? Em muitos momentos na empresa, a gente queria trazer essa visão para a galera de não, você pode crescer, você pode ganhar mais, e eu quero te dar autonomia e tal. Só que muitas vezes eu esbarrava numa galera que tava tipo assim, não, mas eu quero que você me direcione. Eu não quero eu não quero desenvolver sozinho. Às vezes a galera falava assim, às vezes eu sinto falta de alguém dizendo o que é que eu tenho para fazer. Então, tipo assim, a qualificação da mão de obra que você tem, na minha opinião, é o principal gargalo que você tem em relação à escala de fato. A principal gargalo de todos é a mão de obra. Por quê? Você não vai faturar 50 mil, 70 mil, 100 mil sozinho, nem a pau. E para você ter um time capaz o suficiente de desenvolver o negócio, é trampo. Por quê? Se você é o dono do negócio e você está sozinho, vamos supor que você tem lá, por exemplo, você tem 50 clientes, por exemplo. Você vai ter que ter pelo menos aí uns 2 heads. Um head dar conta de tudo isso daí vai ser muito complicado. Então você tem que ter 2. Então a gente já está falando de 2 líderes dentro do negócio, onde esses 2 líderes entendem exatamente o que é a missão, a função, tem capacidade técnica o suficiente para entender do processo do negócio e para cobrar os gestores que estão sendo liderados deles para poder os clientes deles terem resultados. Então, tipo assim, o nível de complexidade, de certa forma, acaba sendo grande. Então, eu acho que numa empresa, o líder, ele tem que ser a pessoa que dá o exemplo, tem que ser a pessoa que, tipo assim, que não mede esforço, que está o tempo todo aprendendo e tal, só que tem que ter hierarquia. Porque às vezes tem gente que fica meio com trauma, às vezes teve um patrão ruim, alguma coisa assim, e tem meio que trauma de hierarquia. Já conheci gente assim. Tem aquela coisa de tipo assim, não, eu quero aqui que todo mundo seja igual. Irmão, não é. Não vai ser igual, nunca foi, e isso não vai funcionar. Na sociedade, na vida, em tudo existe hierarquia, porque tem que ter hierarquia, senão vira bagunça. Então, tipo assim, no final das contas, dentro do negócio, cada um tem que saber qual que é a função de cada um, e você tem que saber que se sua equipe não está performando, se sua equipe não tá desenvolvendo como você deveria, tem algum erro de liderança. Então, está faltando alguma coisa em você. Exato. Se a galera não está desenvolvendo, no final das contas, a culpa é sua. E tem que ter a hierarquia para que você possa trazer essa clareza de quem direciona a turma é você. Você é o responsável pelo resultado deles, porque quando eu pegava algum gestor de tráfego fazendo alguma caquinha com os meus clientes, eu trazia para a galera o seguinte, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a pessoa sai da agência, a pessoa sai falando do meu nome, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que eu tenho que prezar o tempo todo é pelo meu nome. Por quê? Eu não sei como é que é na sua agência aí, Vinícius, mas, tipo assim, na minha, não era o pessoal ia para ESP, agência de tráfego. A maioria das pessoas nem lembra qual era o nome da minha agência. As pessoas iam para a agência de Aldo. Aqui também. Esse é o ponto, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, elas chegam por um motivo específico e na maioria das vezes o motivo é quem? Sou eu. E qual é a complexidade do negócio? Eu fazer com que as pessoas que estão inseridas no negócio tenham uma visão, de certa forma, parecida com a minha, uma visão em relação a anúncios e tudo mais, a gente tem processo, e o principal é que os processos sejam cumpridos no dia a dia. Porque, às vezes, você tem que explicar todo dia a mesma coisa. É chato? É. Mas é melhor você ensinar 100 vezes a mesma coisa do que você passar o resto da sua vida fazendo uma função que não é para você fazer. E esse é o ponto, entendeu? Boa. Puxando esse gancho aí de equipe, eu acho muito legal porque em abril agora, no mês passado, no início do mês passado, a gente fez a imersão aqui presencial com a equipe só da P3. Uma imersão fechada, com 15 colaboradores, a gente pegou a mansão aqui de Vilas, 3 dias de imersão. E o nosso foco principal foi cultura, engajamento e planejamento. Onde que a gente quer estar daqui a 6 meses? Quais são as metas? Quais são os nossos princípios e valores que são inegociáveis? Então, complementando também a resposta para o Celton, é basicamente o seguinte: se tu quer começar a delegar mais operacional, porque, pô, se tu quer que a galera se desenvolva mais, se independente de você, tu precisa não só gerar autonomia para eles, mas deixar muito bem claro qual que é a missão da tua empresa, quais são os teus princípios, quais são os teus valores que são inegociáveis e o que você espera deles. A partir desse momento, tu já está meio caminho andado.
Outro ponto muito legal que a galera se passa é o seguinte: se tu quer ter menos problema no processo de ongoing ali do colaborador, né, no processo que ele vai ficar dentro da empresa, tu precisa ajustar um onboard de colaborador. Então é desde a contratação, de quem tu vai colocar dentro da sua empresa. Pensa que a tua empresa é a tua casa. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar na tua casa. Tu tem que saber quais são os princípios daquela pessoa, quais são os valores, no que ela acredita, qual que é a competência que ela tem e por aí vai. Então, desde o processo de entrada do colaborador, você precisa colocar muita energia nisso para que no processo ali que ele vai passar dentro da tua empresa seja o mais alinhado ali possível. Justamente porque quando a tua equipe tem mais autonomia, tu consegue crescer, tu consegue ter mais tempo para pensar na gestão, nas estratégias, na escala do teu próprio negócio. Por exemplo, hoje a gente está aqui em live agora. Beleza, mas a minha equipe toda está tocando a parte do interno. Eu tenho 2 heads hoje, em uma média de 4 gestores, e a galera tá tocando. E o comercial, a média também, a média de longo prazo é delegar. Só que não é do dia para noite. A galera quer já trazer uma galera pronta para a empresa. Quero um gestor de tráfego já pronto. O cara já vai entrar aqui hoje, ele já vai estar alinhado com meus princípios, valores de missão. O cara já vai saber os processos, ele já vai performar hoje. Mas a treta toda é. Aí vem um problema. Esse daí é problemaço. E não é para esse negócio, é para todo negócio. É o seguinte: ninguém que chega vai estar 100% pronto, beleza? Beleza. Só que entender o timing de cada pessoa, porque você não pode botar assim, ah, não, em 30 dias o cara tem que estar pronto. Não, porque cada pessoa vai ter o seu timing diferente também. Você entender o timing certo para entender se aquela pessoa ela está se desenvolvendo ou se ela está fazendo corpo mole e ela não está se desenvolvendo, entender o crivo, tipo assim, a hora certa que aquela pessoa atingiu o stop loss dela, de, tipo assim, ó, chegou um período X, essa pessoa não está desenvolvendo o papel dela sozinho, demite, vamos colocar outra pessoa no lugar. Isso é foda porque, como você falou, na contratação você tem que olhar isso muito bem, porque qualquer colaborador que entra na empresa, ele vai ter que ficar no mínimo uns 3 meses para você entender se aquele cara vai ser o cara certo para aquela função ou não. Em 3 meses, meu amigo, você pode ficar rico, você pode ficar pobre, você pode dobrar a sua quantidade de clientes, você pode perder todos os seus clientes. Tipo assim, 1 milhão de coisas diferentes podem acontecer em 3 meses. E, tipo, você tem que ser bem criterioso no quesito de colocar pessoas para dentro do negócio, porque qualquer pessoa que entra vai trazer essa carga para a liderança de quê? De treinar, de cobrar o processo todo dia. Primeiro, só para o processo de onboard, um cara entrou e você vai explicar como é que é a cultura da agência, como é que são os processos. Já se foi uma semana. Nada. Fácil, uma semana. E aí o cara começa a atuar. E aí você começa a cobrar o processo que foi passado para ele. Agora imagina o cara que nem tem um processo definido. O cara que não foi para Apolo, não aprendeu o caminho, não aprendeu o passo a passo, aí esquece. Porque ele vai contratar uma pessoa e nem vai saber o que é que ele precisa cobrar daquela pessoa para a pessoa começar a entregar E resultado. nem como fazer Então, isso. exato. Então, tipo assim, a produtividade, ela vai vir de quê? A produtividade vai vir de, antes de qualquer coisa, como eu falei no início da live, véio, antes de qualquer coisa, você está como autônomo ainda, irmão, começa a criar os seus processos e começa a entender quais são os processos que a sua presença é dispensável e quais são os processos que a sua presença é indispensável. Para quê? Para você começar a delegar o que a sua presença é dispensável. Então, tipo assim, às vezes tem um cara que, pô, o cara é muito bom de comercial e a primeira coisa que o cara quer delegar é o comercial. Véi, calma, tá ligado? Olha o que é que você é mais dispensável e começa a delegar aquilo ali primeiro para depois delegar o que você é indispensável, porque senão o negócio já vai começar a desandar. Aí entra naquele fluxo de tipo assim, porque quando você começa a fazer dinheiro, igual você falou, você começou a fazer dinheiro, o negócio está começando a andar, está começando a chegar cliente. Você já pensa logo em quê? Não, eu vou investir no meu negócio. Só que esse investir no meu negócio pode ser uma cilada quando você só está aumentando o custo fixo, aumentando o custo fixo, aumentando o custo fixo. Eu cheguei a um ponto em 2022, foi 2022 para 2023, foi. Eu mudei de escritório, porque o meu escritório, eu estava na visão de que estava pequeno. Só que o meu escritório ficou pequeno porque eu estava com pessoas desnecessárias na equipe. Então, o meu espaço físico ficou pequeno. Eu estava ali com basicamente 10 pessoas trabalhando dentro do escritório, eu e mais 9, mais ou menos. O escritório ficou pequeno, mas ficou pequeno porque tinha gente desnecessária.
Aí, cheio de dinheiro no caixa da empresa, a visão é de que não, vamos mudar, vamos pegar um escritório maior. E a gente pegou um escritório que a gente pagava R$ 4.000 a mais de aluguel. E a gente começou a gastar muito mais em energia, porque o escritório novo, ele tinha aqueles ar-condicionado que chama ar-condicionado dutado. Então tinha a sala e aí tipo metade da sala era um ar-condicionado, a outra metade da sala era outro ar. E era um escritório que tinha 5 salas dentro. Então tipo eu ligava um ar, ele ligava para vários ambientes ao mesmo tempo, sendo que às vezes os ambientes não estavam sendo usados. Então a minha energia foi quase para o triplo, sendo que eu só usava metade de uma sala. Então tipo assim, eu passei 5 meses nessa sala. Quando eu botei na ponta do lápis em 5 meses, eu percebi que todos os meses eu estava simplesmente queimando R$ 5.000. Eu estava jogando R$ 5.000 no lixo, porque era uma coisa que não estava tendo necessidade nenhuma. E aí é a hora que a galera tem que ter apego com o resultado e não com ego. O empreendedor que tem apego com ego, ele se lasca bonito, porque ele olha assim e pensa, não, eu não vou voltar para a sala do tamanho que eu tinha, não, porque senão vai parecer que eu regredi. Irmão, desculpa a palavra aí, turma, mas foda-se. Eu não tô nem aí, o meu apego é com o resultado da empresa. Então, tipo, a gente olhou para aquilo, a gente botou na ponta do lápis e falou, velho, não faz sentido nenhum a gente continuar nessa sala, porque cada mês que a gente fica, a gente está jogando no lixo R$ 5.000 e não está tendo necessidade nenhuma. Então, o que é que a gente faz? Vamos fazer um downsize de novo. E aí foi quando a gente achou um modelo melhor ainda, porque a gente trabalhava 100% presencial. E aí tem custo com alimentação, tem custo com transporte e tinha um custo de salário do pessoal. Quando a gente foi mudar para uma sala menor de novo, a gente botou a turma num período para a gente fazer o trabalho híbrido. Ficou muito mais home office do que presencial, mas ficou meio híbrido. E a gente encontrou ali, nesse meio termo, o caminho ideal, que era o que a gente precisava. Então, no final das contas, depois a gente voltou para o escritório anterior e o escritório ficava basicamente só indo eu e Marquinhos para o escritório. Às vezes a galera ia para lá, mas, tipo assim, acabou que, por erros de gestão financeira como um todo, e de gestão de contratação de pessoas e tal, a gente jogou aí nada uns R$ 40.000 no lixo. Desnecessário. Coloca no funil de tráfego aí pra ver quanto que volta. Porra, imagine, irmão. E não é só isso. Uma coisa que eu falo também pra galera é que é o seguinte, velho. Quando a parada tá dando certo, você também tem que desfrutar, velho. A gente, às vezes, acaba virando escravo do negócio de tipo assim, ah, não, eu tenho liberdade. Mas tá, mas beleza. Mas e no mais? Tá fluindo sua vida pessoal em alguma coisa? Você tá conquistando uma coisa nova? Você tá conquistando patrimônio? Você tem dinheiro investido? Você tá comprando um imóvel? Você tá viajando? Tá fazendo alguma Tá coisa? transbordando pra família também. Então, tipo assim, tem muitas vezes que a pessoa começa a evoluir, mas tá tão no foco, aquele foco ali do business, que não enxerga essas coisas. Então, tipo assim, esse dinheiro era um dinheiro que eu não colocasse em tráfego, mas que a gente tirasse e dividisse na nossa percentualidade ali nas nossas cotas, era um dinheiro que, tipo assim, ia trazer mais conforto pra gente, pra nossa casa, pra nossa família, ia ser um a mais, um APL, um plus, entendeu? Então, tipo assim, tem que ter essa visão também de que tem negócio, tipo assim, todo negócio, aí vem isso aqui já é um negócio mais avançado. Todo negócio ele vai ter meio que um platô. O que é um platô? Não é um teto. Porque, tipo assim, eu tô aqui agora num apartamento. O teto, eu não tenho como romper aqui o teto, né? Um platô não é o teto. Mas um platô é tipo assim, é uma altura, um nível que você tá, que a partir do momento que você começa a passar daquele nível ali, o negócio começa a perder produtividade. Todo negócio vai ter um platô. Tem muito negócio físico, por exemplo, e muitas vezes a galera não sabe, só que tem muito negócio físico que a galera não escala mais o negócio, porque às vezes a empresa, tipo assim, paga, sei lá, 12% de imposto. E se o cara aumentar o faturamento dele em 100 mil no mês, isso eu estou falando de negócio de milhões, tá? Às vezes uma distribuidora, uma fábrica, alguma coisa assim. Às vezes o cara vai aumentar um pouquinho o faturamento dele, o cara deixa de pagar 12% para pagar, sei lá, 25% de imposto. Então não vale a pena o cara faturar 100 mil a mais, só valeria a pena o cara se ele fosse faturar 1 milhão a mais. Então, tipo assim, todo negócio tem essa fase que a partir daquilo ali fica complexo. Então, tipo, a galera você tem que. Isso é muito foda. Porque você tem que ter meio que um jogo de cintura para entender se você meio que está num platô para o que você tem ali e se faz sentido você crescer ainda mais ou se não. Ou se, tipo assim, não, tem alguma coisa aqui que está errado, é só ajustar uma peça, trocar uma pessoa,
plugar alguma coisa nova, eu vou modificar uma coisa e eu vou voltar a ganhar mais produtividade. E produtividade que eu falo é lucro no negócio, é margem de lucro. Porque, tipo assim, quando eu comecei a visualizar alguns negócios do meu nicho, às vezes eu via que, tipo assim, os caras faturavam múltiplos 6 dígitos mês, mas o cara tinha 10% de margem de lucro, 15% de margem de lucro. Aldo, para mim, não faz sentido assumir uma operação dessa. Eu sempre prezei pela margem de lucro do meu negócio, porque às vezes eu estou faturando 3 vezes mais, 5 vezes mais, para botar o mesmo lucro no bolso. E detalhe, a gente está no digital. Digital é Irmão, margem de lucro. entendeu? Se a tua margem está baixa, no digital, tem muita coisa errada. Exatamente. Então, tipo assim, chega um ponto que você tem que ter esse jogo de cintura para poder entender se você está num platô e se a partir daquilo ali vale a pena você continuar crescendo ainda mais. Então, tipo, chegou um momento que eu olhei assim, eu falei, quando eu botei lá na projeção, quanto eu tinha de perspectiva de ganho como pessoa, meu sócio também, um outro cara que estava com a gente também, a gente olhou assim, fez uma conta básica assim, a gente falou, velho, para a gente chegar nisso daqui, a gente vai ter que faturar aí 1,5 milhão por mês com a agência. Eu falei, nem com a porra que eu quero um negócio desse. Deus me livre. Então, tipo assim, a pessoa tem que ter essa projeção, essa perspectiva de crescimento com os pés no chão e sempre visando o ganho de produtividade. É sempre, como eu falei, velho, tá sozinho ainda, não começa a contratar pessoas enquanto você não tiver processos bem definidos. Pô, você já tem processo bem definido, você já começou a automatizar o que dá para ser automatizado e realmente já não está dando, beleza, começa a contratar. Quando você começar a contratar e o negócio começar a fluir, o caixa começar a entrar, não se empolga para ter um escritório cheio de gente, para dizer que você tem um monte de gente. Não. Preza pela margem de lucro do seu negócio. Se o comercial estiver forte, estiver entrando muito cliente, massa, perfeito, maravilhoso. Mas se não, não tem necessidade de inflar o negócio, porque senão você vai entrar no que é o problema de praticamente todos os negócios que estão lá fora. Qual é o grande problema do negócio físico? É o quê? É a margem de lucro que é apertada. Então, tipo, qualquer oscilação ali que tem de faturamento ou de qualquer coisa do tipo, o que é que vai acontecer? O negócio aperta, a pessoa entra no vermelho, fica no prejuízo. E a gente que está no negócio digital tem que ter essa sabedoria de prezar pela margem de lucro para ter saúde no longo prazo. Falei demais agora. E conseguir dormir, né? Principalmente. Se tua margem de lucro tá baixa, tu tem folha de pagamento alta, tu triplicou o aluguel do teu escritório, tu tem várias outras contas para pagar, tu não vai conseguir dormir, o ticket médio era 3 mil, abaixou para 2, depois abaixou para 1.000 porque tu precisa de dinheiro. Exato. A receita para poder pagar as contas porque tua despesa ficou muito alta. Então, o principal erro que a galera comete, sendo de urgência e subir para agência, é achar que porque tá vendendo mais, tem que gastar mais. Mas muito pelo contrário. Se você começa a prezar pelo caixa, você vai ganhar mais e controlar custo. Gastar o mínimo possível. Por isso que tem gente que gasta muito dinheiro com auditoria financeira. Eu já vi casos aí, meu, de aluno e tal, de gente que eu conheço. Às vezes o cara tá com 4, 5 clientes e o cara tá contratando um monte de gente. Véi, pelo amor de Deus, pô, tá maluco, ué? Vai botar dinheiro no teu bolso primeiro, pagar suas contas, fica de boa, bota cliente para dentro do negócio primeiro, para depois pensar em ficar contratando. Porque eu vejo gente que quer antecipar as coisas, pular as etapas e antecipar as coisas. Não, mas aí vem aquele dilema, né? Eu preciso de gente para poder escalar ou eu preciso escalar para poder ter gente? Eu sou do lado contrário sempre. Primeiro eu quero ver o dinheiro. Eu quero ver o faturamento acontecendo. Porque esse negócio de você estar pronto demais, irmão, na moral, eu não vejo um negócio que cresce forte. Você pode ir crescendo assim, moderado. Mas negócio que cresce forte de verdade, em algum momento algum, vai ter alguma uma desorganização. Irmão, na época do Açaí do Monstro, velho, era um caos. Era uma loucura. Tinha hora que você entrava assim na cozinha, tava uma bagunça, mas, velho, você olhava às vezes assim, uma loja pequena, pô. Falando sobre produtividade, tinha uma loja minha que era de Mussurunga, que era lá no restaurante lá onde você foi. Aquela loja era dentro do restaurante dos meus pais. Eu pagava um aluguel que era tipo assim, era simbólico, porque era lá dentro do restaurante deles. Eu não pagava água, eu não pagava energia. O que mais? Só de eu não pagar água e energia já era muita coisa. E eu ainda tinha o espaço de lá de dentro, de freezer. Eu usava os freezer que tinha lá. Véi,
A minha produtividade ali era absurda, que aquela foi minha primeira loja. Então, tipo assim, era uma loja que teve uma época que faturava, sei lá, no início da loja, começou a faturar uns 50 mil por mês e a loja me dava 25 mil de lucro no bolso, sendo que uma loja normal, que você paga todos os custos normais, que você tem que investir e tudo mais, era uma loja que eu tinha que, às vezes, faturar 100 mil para poder ganhar aqueles 25. E aí tem gente que vai só pelo faturamento e não olha o lucro que aquilo ali está dando. Então, a minha visão sempre foi e sempre é de coloca dinheiro no caixa primeiro, começa a vender a tua porra do teu negócio para depois começar a trazer gente, para depois você de fato dar conta daquela demanda, porque senão, se você só for conservador demais, querer tudo perfeito demais, querer tipo assim, cada um na sua devida função, irmão, você tem 4, 5 clientes, velho. Vai fazer teu negócio sozinho, se vira em 2, 3 para fazer comercial e dar conta dos clientes, mas primeiro você precisa botar dinheiro no bolso. Exato. E essa matemática é muito bom que a galera não enxerga. Eu prefiro hoje faturar 50 mil e ter 25 mil de lucro do que faturar 100 mil para ter 25 mil de lucro. É isso aí. Principalmente no mercado que a gente está hoje, do que no mercado digital, o faturamento é inflado. Então o cara bate no peito e fala, fatura 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Mas qual que é mais de lucro? Véi, quando eu comecei a conhecer uma galera grande do mercado, que eu comecei a saber de coisa de bastidor, eu parei de acreditar em todo mundo da internet, entendeu? Tipo assim, todo mundo que eu falo é esses caras que mostram uma coisa muito astronômica, muito bonita, assim, tá ligado? É tudo... Meu irmão, tipo assim, o que tem de gente que... Isso os caras que vendem esse PLR, essas merda toda aí. Véi, tem muito cara, pô, que fica tomando prejuízo no produto que ele vende para postar lá um faturamento de 20 mil por dia, 30 mil por dia. Às vezes o cara tá tomando prejuízo naquilo ali para mostrar aquele resultado e vender uma mentoria e ganhar o dinheiro dos otários que acreditam nele, entendeu? Então, tipo assim, a galera ainda hoje, em pleno ano de 2024, ainda entra no mercado digital, às vezes com essa mentalidade, tipo assim, de acreditar nesse negócio que é fantasioso demais. Então, tipo, não é que você não vai pensar grande, mas tem que ter os pés no chão e ver, tipo assim, velho, tô começando no mercado digital. Quais são as melhores opções que eu tenho? Minha visão sempre foi escolhe uma habilidade, pega aquela habilidade, masteriza ela, começa a ganhar dinheiro com aquela habilidade específica. Por quê? A partir do momento que você tem uma habilidade específica, negócios vão começar a aparecer. Vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu ia montar um e-commerce de um produto específico de material de construção. Porque eu estava dentro do business do meu cliente, eu não ia copiar o meu cliente, mas eu via o modelo dele, eu entendia tudo ali por dentro. Eu olhei e falei, velho, nada me impede de criar um negócio e vender um outro produto, que não era o mesmo produto dele, era um outro produto totalmente diferente, mas criar uma operação paralela, por quê? Porque eu tinha a inteligência do negócio do cara. E esse é o ponto que muita gente não se liga, é você começar a ter inteligência de negócio. Quando você é bom, principalmente num determinado nicho específico, você começa a abrir vertentes no longo prazo. Porque no longo prazo, igual a gente falou, nem sempre vai valer a pena você ter um negócio para uma agência para faturar 500 mil, não sei quantos mil por mês. Mas chega um ponto que você olha e fala assim, não, esse faturamento tá bom, a partir de agora eu vou precisar desenvolver um braço diferente. Você pode ensinar, você pode fazer consultoria, você pode lançar uma mentoria, você pode, enfim, a quantidade de possibilidades que você tem são possibilidades infinitas. Então, tipo, na maioria das vezes é sobre você buscar o ganho. A palavra da live, eu acho, hoje, é a palavra produtividade. E produtividade, nesse sentido aqui, não é de produzir mais, mas sim de lucro. Produtividade igual a lucro na sua empresa. É como eu dei um exemplo lá do aluno que eu tinha. O cara chegou na mentoria a faturar 20 mil por mês, sozinho. Ele era ele sozinho, só que ele era escravo. Aí também não vale a pena. O cara, porra, era 24 horas por dia com o computador na mão. Então, eu ensinei ele a montar uma estrutura enxuta, começar a contratar algumas pessoas, a margem de lucro dele continuou absurdamente alta e ele começou a ter tempo para poder desenvolver outros projetos que ele tinha vontade de desenvolver. Desenvolveu os outros projetos, conseguiu tração nos outros projetos e, tipo, tudo porque, de início, ele focou numa operação, que foi a operação dele de tráfego, masterizou a habilidade dele e começou a desenvolver outras vertentes de negócio. Doido demais. Só para vocês terem ideia, tá, rapaziada? O que vocês estão tendo acesso ao conteúdo de hoje de 0800, tanto eu quanto o Aldo, a gente queria ter ouvido essas coisas 3 anos atrás, 4 anos
Ai, irmão. Quando eu comecei, eu nem ouvia falar de gestão de tráfego. Imagina isso aqui. Eu Imagina já, isso aqui. velho, eu já me lasquei demais, pô. Demais. Já perdi muito dinheiro, velho. Já deixei de ganhar E o muito. engraçado, Aldo, é que tem erros que tu comentou aqui que eu passei pela mesma situação. Aí a equipe está crescendo, o faturamento aumentando, aí vai para estado físico, aí aumenta custo. Aí depois vem que não tem necessidade, demite uma galera, aí retorna ali não do zero, mas de um patamar menor para subir de novo. E por aí vai. Sendo que não tinha necessidade. Então, o que vocês estão tendo acesso hoje é justamente ao que a gente queria ter ouvido de dicas e conselhos muitos anos atrás, do que É. economizaria tempo, nosso dinheiro e principalmente ajudaria com que a gente conseguisse ter escalado muito mais rápido. E vocês estão tendo acesso a isso hoje. Ó, vou dar um exemplo. Um exemplo muito prático aqui. Teve uma época que eu fechei 13 clientes em uma semana, sozinho. E era tudo cliente de ticket baixo. Só que qual que foi meu erro nessa época? Eu fechei todos os contratos pelo mesmo preço. Véi, eu já nem precisava, eu não precisava nem do primeiro contrato dos 13 que eu fechei para poder pagar as contas, quanto mais do 13º. Eu não tinha necessidade daquilo ali. Eu já tinha um negócio rodando, o faturamento já estava legal, só que foram 13 contratos de R$ 1.000 por mês, na época. Sendo que na época eu já cobrava 1.500. Só que eu achei uma brecha, na época, de um tipo de cliente que me pagava só R$ 1.000, mas também me dava muito pouco trabalho. Só que, quando eu fechei esse volume grande de cliente, eu não me atentei de que eu não tinha necessidade de fechar tantos clientes se eu começasse a cobrar mais caro. Então, na época, os 13 de uma vez foi um impacto, uma coisa que mais atrapalhou do que ajudou, sendo que eu poderia ir aumentando meu ticket gradualmente, aumentando meu ticket, eu ia trazer mais o quê? Produtividade, eu ia trazer mais lucro sem ter a necessidade daquela quantidade toda de clientes ali, entendeu? Porque eu E já sem era avançado. energia. Como é? E sem ter que gastar tanta energia. Porque tu gasta energia com 13 projetos de tráfego, tu vai ter que fazer um board, gerar resultado, campanha. O bom era que, tipo assim, é como eu falo pra galera, tem que ter processo, porque senão vai escalar e vai se embolar. Nessa época a gente já tinha o onboard desse tipo de cliente. A gente já tinha um mini curso gravado para eles. Então, tipo, o cliente entrava, ele tinha que assistir um mini curso para depois ir para a reunião de onboard. Então já adiantava muito o nosso lado aí, logo de cara. É, o processo era basicamente padrão para todo mundo. Então, tipo assim, a gente não fazia criativo para esse tipo de cliente. A gente já disponibilizava um mini curso ensinando como era que fazia criativo. A gente já fazia um negócio, tipo assim, meio caminho andado. E ainda assim foi complexo, porque é muito cliente de uma vez. Então, tipo, os gestores de tráfego já estavam cheios. Eu tive que contratar um gestor de tráfego de última hora e despejar uma enxurrada de cliente em cima dele. E é óbvio que isso não vai trazer produtividade para o negócio. Não é legal, entendeu? Ó, eu tava vendo uma coisa aqui, Vinícius. Tem uma galera que está aqui na live, algumas pessoas, que algumas vezes eu abri aqui, olhei e eu vi que essas pessoas específicas estão online. Júnior Dias, Júnior que trabalhava comigo, inclusive, abraço, tamo junto. Julie Lima, tem o Ícaro Aquino e tem o Alan César. As outras pessoas já tem um tempo aqui na live também, mas esses em específico que eu citei, eles já tem muito tempo que estão aqui na live. E o que eu quero saber dessa turma é o seguinte: vocês aí, que eu citei o nome, quem foi que já comprou o ingresso do Apollo? Só para ficar ciente aqui, porque a presença de vocês é obrigatória no evento. Se inscrever, viu, turma? Porra, aqui vocês estão pegando, tipo assim, o que fazer. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem uma diferença entre o que fazer e como fazer. Numa live, você tem acesso ao que fazer. Porque, a gente está numa live, a gente já está encerrando a live, inclusive, já tem 1h15 que a gente está aqui. Eu ainda vou treinar agora, ó, tô roupa de treino aqui, produtividade, né, turma? Então, tipo, aqui você tem acesso ao que fazer. Aqui eu não tenho como mostrar a tela do meu computador, eu não tenho como explicar uma estratégia, uma técnica aqui mais no passo a passo. Tem muita coisa aqui na live do Instagram que a gente acaba ficando limitado. Então, aqui a gente consegue trazer a visão do que fazer, mas não do como fazer. Explicar detalhes, processos, abrir um notebook, mostrar um Trello, que era o que eu usava, mostrar um Monday, que era o que o Vinícius usava. Então, tipo, é diferente. Então, a presença é fundamental no evento, como o evento que a gente vai fazer, por esse motivo. Porque lá você tem um acesso mais aprofundado às estratégias, aos processos e tudo mais, fora a questão do networking, da energia, de vocês estarem presentes com a galera lá, trocando experiência,
conhecendo pessoas que às vezes estão iniciantes como você, pô, às vezes você não tem nenhum cliente. Lá você vai conhecer gente que também não tem nenhum cliente, assim como você que tem 10, tem 20, tem 30, você vai conhecer outras pessoas que estão mais ou menos no seu nível, com mais ou menos a mesma quantidade de clientes que você tem. Para quê? Para vocês trocarem experiências e entender o que sempre é do contexto de cada um. Eu gosto muito de usar essa coisa do contexto, porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Quando você olha só a superficialidade do negócio, muitas vezes você vai acabar se prejudicando porque você só olha, tipo assim, ah, fulano faz tal coisa, eu vou fazer também. Não, irmão, não é assim, tá ligado? Não é desse jeito. Por exemplo, uma empresa grande do nosso segmento, a V4 Company. A V4, ela vira sócia de vários negócios, hoje em dia. Aí você vai lá e vai querer virar sócio de todo mundo. Irmão, os caras têm um know-how gigantesco, os caras têm um setor jurídico gigante para fazer essa parte de M&A, que é a parte de aquisição e fusão, e você não entende nada disso. Aí vai você querer virar sócio do negócio que você começou a fazer, não vai fluir, não vai dar certo. Os caras lá financiam tráfego para o cliente, os caras bancam o tráfego e o cliente paga uns juros ali em cima daquilo ali para eles. Então, tipo, os caras já são meio que um banco. Vai você virar banco do seu cliente para ver o que, é que vai acontecer? Vai dar ruim. Então, tipo assim, tem muita coisa que é do contexto de cada um, do momento que cada um está vivendo na vida e que, se vocês não tiverem a clareza disso, vocês vão acabar se prejudicando. E é por isso que é bom vocês estarem na presença de outras pessoas que estão no mesmo nível que você. E até aquela coisa, tipo assim, do se desafiar, do se ajudar, do estar junto, de dar as mãos mesmo e fazer a parada acontecer, entendeu? Nossa, esse network em Salvador vai ser insano, tá? E o que eu acho legal, Aldo, é que esse movimento que a gente está gerando hoje está estimulando outras pessoas, até do nosso ciclo também, a criarem seus próprios eventos. Aqui em Salvador, o PH está fazendo agora para social media. Eu tenho um amigo meu que ele tem um público de web designer. Ele quer trazer um evento aqui para Salvador para esse público também. Muito bom. Então, a imersão da Polo vai ser só uma faísca ali para que a gente aqueça ainda mais o mercado aqui em Salvador e que, de fato, a galera não fique presa só em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para consumir conteúdo de alto nível que vai destravar ali o teu crescimento. É sobre isso. A meta é justamente essa. Mas é isso, rapaziada. Só para vocês terem ideia da pílula que a gente entregou hoje, não é nem 5% do que vocês vão ter acesso na palestra do Aldo presencialmente. Se a gente conseguir entregar isso aqui tudo em, sei lá, 1h20 de live, imagina lá presencialmente, com vocês tirando dúvidas ao vivo, com a palestra que o Aldo vai preparar e por aí vai. Vai ser uma parada absurda, outro nível. Com certeza, com conteúdo prático, com obrigado pelo tudo. Principalmente, não só de palestrar, mas também de estar aqui na live de hoje, de agregar para o negócio da galera, sem segurar nada, sem esconder nada, mostrando todo o game, todo o passo a passo, que a gente aplicou no nosso negócio, deu certo e não deu certo, para que a galera consiga seguir o exemplo e aprender até com os nossos erros também. E é isso, irmão. Vamos para cima, quebrar tudo, botar fogo e fazer acontecer. Vamos nessa. E quem não vai ter ingresso ainda, Aldo, qual que é a dica que tu tem para dar? Desiste logo da vida. Ou compre o ingresso e começa a crescer logo de uma vez. Mas é isso, irmão. Valeu, tamo junto. Valeu, turma. Valeu, fazendo história. Valeu, rapaziada. Tamo juntos. Vamos pra cima que o topo é nosso.